Emissora no ar. Está entrando no ar. Educar para crescer. Coordenação e apresentação, Marilena Mota Carvalho. Olá, queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, do nosso programa Educar para Crescer. Olá, queridos amigos do Facebook. Estamos aqui, começando o nosso Educar para Crescer. E conforme dissemos na chamadinha para o pessoal do Facebook, está chegando aqui o nosso Antônio Carlos, que hoje irá conversar conosco sobre o Livro dos Espíritos. Hoje é um dia de grande alegria para todos nós, porque é o dia em que comemoramos o Livro dos Espíritos. Então, eu quero agradecer a todos pelo carinho, pelo sorriso, pela atenção. Quero agradecer também a toda a equipe da Rádio Rio de Janeiro, que permite nosso programa no ar. E vamos dizer o nosso telefone que está à disposição. É o 3386-1400. 3386-1400. Como dissemos, Antônio Carlos está aqui, né? Acabou de chegar. E nós vamos passar então a palavra para os cumprimentos iniciais do nosso irmão, que é do Instituto de Cultura Espírita do Brasil e também é do Centro Espírita... Grupo Espírita Rita de Cássia. Grupo Espírita Rita de Cássia. Por favor, Antônio Carlos. Queridos companheiros, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco mais nessa hora. E hoje é um dia especial, porque normalmente abril a gente sempre faz até o programa dedicado ao Livro dos Espíritos. E dessa vez a gente conseguiu pegar o 18 de abril. Exatamente. Coincidiu no mesmo dia, né? Antônio Carlos, então, por favor, endereço, telefone. Vamos lá, o ICEB ficou ali em frente, está no Centro Espírita Regeneração, ali em frente ao UERJ, né? Enquanto a UERJ ainda existir, né? E as reuniões são sábado, às 13 e às 15 horas, tendo cursos sequenciados e não sequenciados. O Rita de Cássia fica ali no Leblon, no Almirante Guilherme 265, reuniões públicas todos os dias pela manhã, 10h30. Na parte da tarde, segunda e quinta, 18 e 20 horas. Sábado, 17 e 19. Né? A evangelização é sábado às 9h30 da manhã. Muito bom. Tá treinado agora, viu? Ah, tá decoradinho. Acho que ainda tem uma reunião que eu sempre esqueço. Eu acho que é muita reunião. Nós vamos, então, passar a leitura da nossa reflexão, né? Que nós encontramos no momento.com.br sobre o Livro dos Espíritos, Consciência Social. Em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou aos sábios do mundo espiritual em que consiste a missão dos espíritos encarnados. E os benfeitores da humanidade responderam: em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. O que cultiva a terra desempenha tão nobre missão como o que governa ou o que instrui. Tudo em a natureza se encadeia, ao mesmo tempo em que o espírito se depura pela encarnação. Concorre dessa forma para a execução dos desígnios da providência. Cada um tem nesse mundo sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. Como podemos perceber, todo homem tem sua parcela de responsabilidade, na construção de um mundo melhor. Por essa razão, é importante perguntar a nós mesmos
o que estamos fazendo para melhorar as instituições terrenas e fomentar o progresso geral. Em pleno século XXI, ainda há pessoas que pensam que os problemas sociais são de responsabilidade exclusiva dos governos e lavam as mãos. Há empresários que, alegando desonestidade por parte dos governantes, só negam impostos. Apesar de nada justificar a sonegação, é preciso perguntar se eles assumem para si mesmos a responsabilidade de investir o montante sonegado em favor da sociedade da qual se beneficiam. Se destinam o valor deixado de recolher as obras públicas para custear o ensino de crianças e jovens carentes, a fim de melhorar a condição social de sua localidade. Ou se deixam de pagar impostos apenas para enriquecer os próprios bolsos, usando a desculpa de que o governo não faz. Ter consciência social é estar atento às necessidades dos cidadãos que estão sobre os palcos da terra, neste cenário do qual também fazemos parte. Ter consciência social é descobrir aqueles que já atuam em organizações não governamentais ou outra iniciativa qualquer, movendo esforços em favor de um mundo melhor e se somar a eles. Ter consciência social lúcida é contribuir de forma efetiva e sem interesse oculto com todas as ações nobres, não importando se são iniciativas de religiosos ou de ateus. Ter consciência social é deixar de criticar governos e instituições e fazer a sua parte para a melhoria da situação do seu lar, da sua rua, do seu bairro, da sua cidade, do seu estado, do seu país, do seu planeta. Somos todos habitantes do planeta. Estamos todos nessa mesma embarcação chamada Terra. Precisamos nos comprometer com a melhoria das instituições de um modo geral, seja essa instituição o nosso lar ou o lar do vizinho, seja o nosso país ou o país vizinho. Nossa raça deve ser a raça humana, nossa nacionalidade deve ser a terra. Nossa paternidade deve ser o Criador. Nossos irmãos devem ser todos os homens do planeta. Para que cumpramos a missão que Deus nos confiou, é preciso olhar o mundo com mais abrangência, abandonando essa forma míope de ver o mundo como se o mundo fosse apenas eu com meus próprios interesses. Pensemos nisso e dilatemos a nossa atenção. Façamos um pacto conosco mesmos e coloquemos mãos à obra. A obra que nos cabe executar no cumprimento da missão que o Criador do Universo nos confiou. É para isso que estamos aqui. Foi por isso que nascemos neste abençoado planeta. Você não é uma pedra solta no leito do rio do destino, a rolar incessantemente. Você tem uma meta que o aguarda e que alcançará. Em sua origem você é luz, avançando para a grande luz. Só há sombras porque você ainda não se dispôs a movimentar os poderosos geradores de energia adormecida no seu interior. Pense nisso e comece agora a fazer luz na própria caminhada e, por conseguinte, espalhando luz ao seu redor. Redação do Momento Espírita com base no item 573 de O Livro dos Espíritos de Allan Kardec e também no livro Momentos de Consciência pelo Espírito de Joana de Ângeles, psicografia do nosso Divaldo Pereira Franco, em 31 de janeiro de 2010. Rádio Rio de Janeiro. Eis aí, queridos ouvintes, queridos amigos do Facebook, para a nossa reflexão, não é? Consciência social. Nós temos consciência social? Nós temos a capacidade de sentir que nós temos uma família, mas fazemos parte de um bairro e estendendo, dilatando tudo isso para conscientizar que somos do mundo, somos do planeta, somos irmãos diante de Deus? Vamos pensar sobre isso, mas o Livro dos Espíritos, com muita propriedade, nos fala de tanta coisa importante. É um maravilhoso livro
para todos nós estudarmos. E Kardec o lançou em 1857, o fez assim com muita propriedade, e a gente fica assim espantado como ele conseguiu tanto em tão pouco tempo, para conversar conosco sobre o Livro dos Espíritos, no dia em que comemoramos o Dia do Livro dos Espíritos, Antônio Carlos. Eu gostei muito desse texto de abertura, mas eu estava lembrando, hoje é um dia que bate uma saudade de certos companheiros, que o Diolino de Amorim ligava para todo mundo hoje, mas ligava para todo mundo. Diolino, para quem não sabe, foi o fundador, o idealizador e o primeiro presidente do Instituto de Cultura Espírita, um jornalista fantástico e um escritor também fora de série. Ele ligava para todo mundo, falava assim, sabe quem faz aniversário hoje? E normalmente o pessoal às vezes esquecia, né, cotidiano, trabalho. Não, quem? O nosso Livro dos Espíritos. E ele se divertia com aquilo de ligar para as pessoas, para dizer, é o nosso Livro dos Espíritos que faz aniversário. E é uma obra que a gente não se dá conta do quão revolucionária ela é, né? Que repara só, está bem claro no Livro dos Espíritos que a gente não tem nação, que a gente não tem pátria. Isso tem 150 anos, a gente não chegou nem perto disso. 160 anos foi lançado. Quase, 160, está fazendo 160. 160, né? Então, a gente ainda não consegue viver num mundo sem nações. E a gente está vivendo até um momento que as nações recrudesceram e alguns países querendo a minha nação, a minha nação, a minha nação. Alguns dos valores... Uma guerra, uma briga, uma coisa horrível em cada cantinho, esquecendo a essência. E a gente esquece e pensa o quanto isso foi libertador. Uns dias atrás eu estava relendo o Herculano Pires, eu gosto muito do Herculano Pires. Meu primeiro contato com ele foi pela tradução do Livro dos Espíritos. Meus pais tinham os livros que ele foi um dos tradutores, numa das edições, ele era um dos tradutores. Eu sempre gostei do estilo de escrita dele. Aí ele lembrava certas coisas que, juntando 2 e 2, assim, Kardec foi uma das primeiras pessoas a separar o Jesus histórico do Jesus moral. Não vamos... Todo mundo misturava aquilo ali. Não, vamos separar. Quase como quem separa o joio do trigo. E ele era muito didático, né? E claro, né? Não vem com essa coisa da história, se fez isso, se fez aquilo, se prendia o cabelo, se fazia laço, se não fazia barba terça-feira, se ia sábado. Não, esquece isso. Vamos focar no moral e tudo. E a gente pensa assim, meu Deus do céu, que obra foi essa do Kardec? Que coisa impressionante do Kardec, e começa meio que por acaso, né? Um indivíduo meio curioso, meio duvidoso do que são as mesas girantes, começa a observar aquilo, começa a documentar. Basicamente o Livro dos Espíritos surge de 2 anos de documentação e análise, aquelas 580 perguntas, e é um livro que, gente, eu não tenho ideia do quanto o Kardec trabalhou nisso. Não, porque... E ele entrou nisso, mas como você disse, meio que por acaso, mas com muita seriedade, porque tudo que ele se interessava era com muita seriedade. Eu acho que ele não jogava bolinha de gude sem ser sério. Né? Eu tenho que ficar para mim que ele devia fazer tudo sério. Não parece muito aquele cara que... Ele deve ter tirado uns 3 dias de férias na encarnação. Será? Que foi Kardec. Um deles devia estar resfriado, no outro estava meio caidinho, né? Aquele foco dele, que assim, foram 580 perguntas, ele preparou o livro e levou o livro para os mentores e falou assim, vocês estão de acordo com isso? Aí os espíritos avaliam o livro, não, agora você pode publicar. Aí deu tudo bem, na segunda edição, que são as 1019, ele já ele meio que, você já ganhou autonomia, faz a tua parte. E ele já vai tocando a coisa de forma mais independente. Mas imagine, em 1857, como era a sociedade, as dificuldades, a dificuldade de informação, de elaborar as perguntas. Não, as distâncias, os meios de comunicação. A tranquilidade para se fazer as reuniões mediúnicas, porque reuniões mediúnicas com grupos diferentes, médiuns diferentes, dias diferentes. Muito jovens. Alguns muito jovens, né? Ele usou médiuns que eram basicamente adolescentes. Exato. Né? E com todo... digamos assim, a efusão que é adolescente, né? Adolescente não é uma coisa que você fala assim, não, vamos fazer a reunião hoje. Tem que vir já preparando. E o grupo também se preparando, vamos fazer a reunião e fazendo aquela reunião e preparando o texto e revendo as perguntas. E se ele fizesse as perguntas uma vez e pronto, né? Mas você vê que ele era um chato de plantão. Você não vai entender. Você não vai entender isso. Tudo bem, beleza, não vou entender isso. Como é que se fizesse
a pergunta, né? Antônio, você não vai entender isso. Tudo bem, eu, como a gente diz, botava minha viola no saco, ficava na minha. Ele, daí, não fez a pergunta, bota para outro grupo. Aí vinha a resposta, como já te dissemos anteriormente, depois, já te respondemos mais de uma vez, né? E insistindo nas perguntas, tipo assim, tu não vai me... Ele tentou ganhar para os caras pelo cansaço. Pelo cansaço, né? Mas ele foi realmente exaustivo, muitas vezes parecia até repetitivo, né, Antônio Carlos? Mas é para que houvesse uma real compreensão daquilo que ele estava mostrando para a humanidade, na verdade. Não, e tem uma coisa interessante, porque ele aplica muito o método científico, essa coisa do repetitivo. Na ciência a gente é muito repetitivo, porque para provar uma verdade é necessário um experimento, para provar uma mentira são necessários vários. Né? Essa que é a grande coisa. Tal coisa aconteceu, pode ser isso. Aí o indivíduo elabora a hipótese. Se aquilo ali for batendo, a coisa sai muito límpida e muito rápida. Quando você fala isso não pode ser, aí você tem que não pode ser por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo outro, por causa daquilo outro, por causa daquilo outro. Você tem que varrer todos os cenários que não levam aquilo a acontecer. Isso é extremamente cansativo, extremamente repetitivo. Exatamente. E ele não desistiu, não. É por isso que a gente pede aos nossos ouvintes que, ao fazer a leitura de O Livro dos Espíritos, que se preocupem não só em fazer a leitura, mas de estudar o Livro dos Espíritos. Porque às vezes passa batido, né? Coisas que são tão importantes. Eu lembro que lá no iniciozinho, muitos anos atrás, quando eu comecei, né, pediam que prestasse atenção na primeira pergunta, né? Que é Deus. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Mas aí, qual é a primeira pergunta? Quem é Deus? Não, que é Deus. Os espíritos são tão, como é que se diz, atentos a tudo, que não colocou quem é que é Deus. Então, muitas vezes a pessoa vai estudando, né, vai lendo e passa, às vezes, muito rápido por detalhes que são extremamente importantes para a compreensão de cada um de nós. Isso você já está num ponto meio adiante, né? Porque eu vou antes. Lá em casa o pessoal reclamou que quando a minha filha já ficou um pouquinho maior, a gente começou o estudo sistemático com o Livro dos Espíritos. Ela já queria pular para a primeira pergunta. Falei, não, vamos primeiro o prefácio, as introduções, depois os prolegômenos. E ela, mas isso, eu falei, filha, isso faz toda a diferença. Exato, olha, você tocou num ponto fundamental. O pessoal pula os prolegômenos, que aí você vê o Kardec, a introdução, que é o Kardec explicando o porquê daquilo, como ele monta. Digamos assim, o Kardec, ele tem uma clareza de pensamento muito peculiar e muito diferente da maioria de nós, né? Ele conseguia ser muito focado ao que ele queria fazer, né? Eu acho que ele era muito organizado, acho que mentalmente organizado, não só espacialmente ou didaticamente. Acho que ele conseguia, não, vou fazer tal coisa, tem que quebrar isso. Exatamente. E como ele quebrou, e você vê, os prolegômenos são sensacionais. Você vê ele mostrando as bases da doutrina, como ele fez, por que ele fez, o que ele pretendia com o livro, que é um livro que ele publicou sem ganhar nada, né? Exatamente. E que deu tanta polêmica, né? E é um livro que ele tira da personalidade dele, porque ele, como Rivail, se ele assina Rivail, o livro ia ter muito mais penetração. Até porque ele já tinha muitas obras publicadas, né? E era respeitado ao longo da comunidade. Exatamente. Né? Mas aí ele coloca um pseudônimo druida. E assim, e o pessoal pega tanto no pé do Kardec, e continua pegando no pé do Kardec. Eu lembro que quando ele desencarnou, a família resolveu botar Allan Kardec na lápide e o pessoal implicou com isso também. O indivíduo não conseguiu descansar nem debaixo da terra. Nem debaixo da terra. Olha só, queridos ouvintes, ele, antes dos prolegômenos, tem a introdução, mas antes da introdução tem nota explicativa. Ele era tremendamente detalhista, gente. Nota explicativa. Agora, vai lá ver o tamanho da nota explicativa, né? Que aqui nós temos o tradutor nessa obra que está em mãos aqui, Salvador Gentili, né? E o revisor Elias Barbosa. Então, a gente observa que sempre existia um grande cuidado de Kardec até chegar lá nas perguntas. Agora, vocês imaginem para chegar até a 1019. Não, e é organizar isso aí, porque e é só, digamos, o Livro dos Espíritos é o alfa.
da doutrina. Não é o ômega. Então, quer dizer, muito embora ele abra a doutrina e tem todos os valores, ele não tem tudo o que disse da doutrina, e tanto que ele continua nos outros livros, né? Ele tem um outro livro meu que é pessoalmente, assim, que eu gosto muito, que é o Que é Espiritismo, mas aí a gente vai falar de outubro quando falar de Kardec, que é o mês do Kardec. Agora a gente está no Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos, quando ele organiza e ele separa, ele consegue separar a parte científica da religiosa, da parte mítica. E a questão do mito, a gente não percebe o quanto o mito está enraizado. Vou dar um exemplo. Jesus nunca se chamou Jesus. Iesus é o nome grego. Ele é Joshua bin Josué. Né? Mas a influência do mundo grega, da Elade, da cultura grega, tamanha que adotaram a versão grega do nome de Jesus. Tamanha a coisa de você criar o mito. Né? A infância de Jesus, o quanto ele estudou, o que ele fez, aquilo é cercado de mitos. A nossa sociedade impregnada, ele vai e desconstrói isso aí tudo, ó. Não quero saber disso, nada de mitológico. O que é mais importante na figura de Jesus? O que é mais importante? O que ele trouxe de melhor quando esteve entre nós? É isso que é ressaltado. Não, e tem algumas coisas que eu acho que, modéstia à parte, eu acho insuperáveis. Porque Kardec pergunta exatamente a religião certa para o homem, e os espíritos respondem: não, se Deus é infinito, infinitos caminhos devem levar a ele. Então resposta não tem clara, né? Não tem por que a gente brigar se o indivíduo quer preservar o sabá, se o outro quer preservar o domingo, se o outro quer preservar a quarta-feira, se ele acredita em A, B, C ou D na Suprema. Isso não faz importância na postura do homem. Né? Na realização dele como homem, como ser crístico, aí falando do nosso potencial cristão, né? Ele conseguiu enxergar isso tudo e derramar isso em perguntas. E eu tenho para mim que um dia a gente vai ter moralidade para assistir, porque isso está gravado, né, na história da humanidade, como foi Kardec organizando isso, porque ao mesmo tempo que ele deve ter tido grandes auxílios espirituais, eu imagino que o processo obsessivo também deve ter sido pesadíssimo. Eu acho que aconteceu também por uma... que foi, como é que diz, o tiro saiu pela culatra, quando tentaram lá no Alto de Fé de Barcelona, né, queimar os livros. Houve aquela pessoa com uma grande influência das trevas, mas que não, o mal não vence o bem sobrepujou, é claro, e foi um grande benefício, porque todo mundo queria saber por que estavam queimando, e pegavam pedacinhos queimados e iam ler aquilo que tinham em mãos. E aí foi que realmente... e Kardec quis entrar na justiça, né? Ele fala com Lacharte: não, vou entrar na justiça, tudo não, deixa quieto, que isso aí vai trazer algo positivo para a doutrina. Olha que coisa maravilhosa, né, Antônio Carlos? Não, tem algumas coisas assim, a gente não dá para saber direito como é que foi a figura do Kardec. É um mundo pré-Facebook, pré-internet, pré-telefone, né? Não, é o que eu falei no início. A distância que havia, né, entre as cidades, os meios de locomoção, de comunicação, eram muito difíceis. E, no entanto, ele lançou uma obra que eu amo, que é Viagem Espírita, em 1862, que ele lançou a doutrina, lançou os princípios da evangelização, muitas coisas. Não, e só um parêntese, eu gosto tanto desse livro porque ali é Kardec querendo saber como o movimento espírita vai existir depois de Kardec. Exatamente. Isso aqui é muito legal, que assim, não tem aquela coisa do eu sou o fundamental. Exatamente. Né? Ele sabia que ele era uma engrenagem. Olha só, o nosso relógio é muito acelerado, né? Está na hora do nosso intervalinho. Nós estamos hoje com o Michel ali, né, estreando aí no nosso controle de som. Queremos agradecer. E vamos então ao nosso intervalinho. Daqui a pouquinho a gente volta. Continue participando. Está no ar. Educar para crescer. Rádio Rio de Janeiro, 24 horas com você. Muito bom ter você no Clube da Fraternidade. Graças à sua contribuição é que este programa está no ar pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Obrigado. Novo ensino médio. Quem conhece, aprova. Eu quero fazer jornalismo.
Eu quero ser professora, é o que eu amo. Eu quero um curso técnico para já poder trabalhar. Agora, com o novo ensino médio, você tem mais liberdade para escolher o seu futuro, de acordo com a sua vocação. Quem conhece o novo ensino médio, aprova. Já é assim com 72% dos brasileiros, segundo pesquisa do IBOP. Acesse mec.gov.br e saiba mais. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Mednesp no Rio de Janeiro, entre os dias 14 e 17 de junho, acontece a 11ª edição do Mednesp, Congresso de Saúde e Espiritualidade, com o tema central Ciência, Saúde e Espiritualidade, construindo práticas e desenvolvendo saberes. O evento acontecerá durante o feriado de Corpus Christi, no Rio Centro. Não perca essa oportunidade, participe. Inscrições pelo site www.mednesp2017.org.br ou através do telefone 0 operadora 2122154476. Organização Associação Médico Espírita do Brasil e AMI Carioca. Você pode ser vencedor de si mesmo e do mundo. Nunca desista de viver. Campanha pela vida contra o suicídio. Compromisso da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade com você. Venha viajar com a Celtur Turismo, excursão à belíssima Grécia e Portugal com guia desde o Brasil. Parte da renda será destinada ao Grupo Condessa Paula, que cuida de moradores de rua e de crianças de 0 a 6 anos. Celtur Turismo, concretizando sonhos há 28 anos. Consulte-nos também sobre outros roteiros de viagens. Informações 0 operadora 21504532802 ou 24502862, 24502862. Já está nas bancas o jornal Correio Espírita. Leia na edição de abril. A primeira edição do Livro dos Espíritos completa 160 anos. Saiba qual a finalidade da vida. O conferencista e escritor Raul Teixeira comemora 50 anos de mediunidade e conheça os significados de vida eterna e eternidade. Estas e outras notícias você encontra no jornal Correio Espírita. Assine já pelo telefone 27212505 de segunda a sexta ou pelo site www.correioespírita.org.br. A Companhia Teatral Os Mensageiros apresenta O Céu e o Inferno. Peça teatral que convida você a voltar à França do século XIX. Diversos espíritos contam o que encontraram depois da morte. Peça teatral baseada no livro de Allan Kardec. Apresentação dias 6 e 7 de maio, sábado e domingo às 19 horas. Teatro Popular Oscar Niemeyer, Rua Jornalista Rogério Coelho Neto, sem número, no centro de Niterói. Informações 3088-6519. Ingressos à venda no Instituto Espírita Bezerra de Menezes, Rua Coronel Gomes Machado, 140, no centro de Niterói. Informações 3088-6519. O Céu e o Inferno. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, a emissora da fraternidade. Treze horas e 29 minutos. Voltamos a apresentar Educar para Crescer. Coordenação e apresentação, Marilena Mota Carvalho. Estamos de volta, queridos ouvintes, pelas ondas da querida Rádio Rio de Janeiro. O tema O Livro dos Espíritos suscita em cada um de nós tantas reflexões, tanta coisa para que a gente, meu Deus, onde que eu posso melhorar? A gente sabe que pode melhorar, refletir, como nos diz em O Livro dos Espíritos, lá no final, Santo Agostinho, né? Hoje, como foi meu dia? O que eu ajudei alguém? Eu fiz alguma coisa boa? Fiz alguma coisa ruim? O que eu preciso melhorar em mim mesmo? É para refletirmos. A nossa página de hoje, né, que nos faz esse convite, né, consciência social, e nos fala dessa colocação, né, para que a gente pense que a gente precisa estar no mundo sem ser do mundo, é muito importante para cada um de nós. Nesse segundo momento do nosso programa, lembramos mais uma vez o telefone que está à disposição, que é o 3386-1400. 3386-1400. Estamos pela Rádio Rio de Janeiro, com o Facebook, os amigos do Facebook, e aproveitamos para lembrar nessa oportunidade
que aqueles que já fazem parte do Clube da Fraternidade e que não atualizaram ainda, porque é preciso que passem o CPF para receber a boleta bancária. Então não esqueça de dar uma ligadinha para dar o seu CPF. E aqueles que ainda não são e que puderem, que dá uma ligadinha lá, entra no site www.radioriodejaneiro.am.br e vão então saber como fazer para ser um colaborador da nossa Rádio Rio de Janeiro, que fica 24 horas no ar e que ajuda tantas e tantas pessoas. E nós ficamos muito felizes com isso, de podermos estar aqui, lembrando sempre, né? Vez por outra a gente lembra, somos voluntários, todos os convidados que aqui chegam são voluntários, é pelo prazer de servir. Lembrando a página, estamos inseridos no planeta, não importa se somos voluntários aqui ou acolá, mas somos voluntários e que a gente possa fazer da melhor maneira possível o nosso trabalho, sempre com a nossa alegria interna, com o nosso coração, com o sentimento, para que a gente possa tocar, né, o coração do amigo, o coração do inimigo, o coração de todos aqueles que se apresentam em nossos caminhos. Antônio Carlos, dando continuidade, eu vou antes passar aqui o Luiz, daqui da Ilha do Governador. Ele diz: Allan Kardec indagou os benfeitores e guias da humanidade, conforme lemos na questão 621 do Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus, na consciência. Responderam: no meu entender, a consciência é o estágio elevado que devemos adquirir. Entretanto, vemos seres humanos que se vendem e compram pelo mesmo preço aquilo que é mais baixo do que eles são espiritual e materialmente julgados. Se realizados que veem apenas a sombra do conhecimento em seus sonhos e acreditam que atingiram seus ideais. Tá havendo uma grande confusão, o texto está assim, um pouquinho truncado, mas dá para a gente entender, não é, o Luiz? Mas era aquilo que a gente estava discutindo até no intervalo, falando isso, que a gente está numa época meio de escândalos. É só lembrar isso, que ai por quem o escândalo se faz. Exatamente. Mas assim, voltando ao Livro dos Espíritos, tem algumas coisas. Eu estava lembrando, o Livro dos Espíritos, só recapitulando, 1857. Em 1858, um religioso no Brasil, o Brasil ainda era escravocrata, né, publica um documento dizendo que não tem problema o Brasil ter escravos porque o negro não tinha alma. Olha só. Né? Então a gente olha a diferença, assim, tem algumas coisas que a gente não consegue imaginar o quanto o livro era revolucionário. Eu conversava também ainda no intervalo, né, que na época do Livro dos Espíritos havia duelos, havia uma pressuposta superioridade intelectual do homem contra a mulher e uma prevalência no sentido que o homem provê o lar e a mulher cuida do lar. Então havia uma divisão de tarefas e funções muito específicas. E muitos preconceitos, se por exemplo o homem desenvolvesse determinadas atividades ou a mulher atividades que diziam que era dos homens, isso provocava um abalo, uma celeuma nas pessoas. Uma confusão danada. É verdade. O homem tinha que fazer atividades ditas masculinas e a mulher também. E a mulher podia ser professora, enfermeira. Isso. Novidade que não passava muito disso. Né? Então a gente vivia uma sociedade extremamente ainda amarrada. Aí os amigos espirituais vêm e falam: o homem nasce homem para aprender o que o homem tem. E nasce mulher para aprender o que a mulher tem. Se nascesse só um, não aprendia o outro. Exatamente. E acabou-se. Não tem confusão nenhuma. É claro que tem coisas que são pertinentes àquela que está a mulher, não é? E coisas que são pertinentes àquele que está homem. Que justamente está dentro de aprender o que a mulher tem, né? Porque são as características. A gravidez, por exemplo, não é? Não tem jeito. É da mulher. E o homem, que hoje... Apesar que muitas mulheres iam gostar de dividir com o marido, né? Mas o homem hoje já tem um papel importante de auxílio, com direito até alguns dias para poder dar uma assistência e ajudar, né? Já se enxerga o casal como um par, não é um
uma dupla onde um prevalece sobre o outro. Exato, São exatamente. companheiros e cada um com 50% da responsabilidade Isso mesmo. de tocar as dificuldades e a realidade que o casal está inserido. Exatamente. Então a doutrina é extremamente revolucionária, porque os movimentos... Mostra isso. Não, se você parar para pensar, a queima dos sutiãs, que é uma reclamação dos direitos feministas, é 1968 a passeata. Isso. É. Ele está falando que nós somos iguais desde sempre, né? Só que publicado em 1857. Foi né? realmente uma grande revolução para a época, não é? Não, e demorou para ser entendida, né? E pensem o seguinte, ele usou médiums de ambos os sexos, de idades mais variadas. Exatamente. Né? Então não teve nenhum sectarismo, nem na sua organização, quanto na sua codificação. Só vai valer o que o médium masculino está dizendo. O mais experiente. O mais experiente, né? Não. Tanto que você vê que ele não identifica qual grupo mediúnico ele retirou esse ou aquele conjunto de respostas. Isso é outra coisa extremamente importante. Né? Porque ele despersonaliza isso. Tanto que ele fala que ele é, no fundo, ele nunca se diz o autor da doutrina, ele é o codificador, ele é o organizador. Pensando no dia de hoje, ele seria o editor da obra. Muito importante também. A gente, vez por outra, a gente lembra isso aqui, né, Antônio Carlos? Ele não foi o criador da doutrina espírita, ele foi o codificador da doutrina espírita. Tem uma diferença muito importante. Ele organizou a informação, ele coletou a informação, mas ele não detinha o controle ou o domínio da informação. E nos trouxe de uma forma simples, clara, didática, que perguntas e respostas, né, o Antônio Carlos? Não, e assim... Um índice muito claro para todos nós. A gente observa que ele dividiu em 4 livros, né? E cada livro, né, com os capítulos bem claros, né? No livro 3º, As Leis Morais, onde ele botou cada uma das leis, né? Não, nossa! E tem uma coisa que a gente estava esquecendo, e você falou que eu me lembrei, que essas são as perguntas e respostas que tiveram sentido, fora as que ele teve que jogar fora, porque era obsessor querendo passar a perna nele. É isso aí. Né? Lá no Obras Póstumas ele comenta um pouco do quanto teve de mensagem de Jesus que ele descartou porque não tinha sentido, e depois o Flammarion vem falando... Ele ainda teve tempo de colocar no livro Céu e o Inferno as mensagens apócrifas. Está lá no livro dos médiuns. Ele bota para estudar, ó, aqui, mas ele teve que analisar e avaliar aquilo ali. Isso, o Leon Denis também, depois, mais tarde, vem, ó, tem um monte de comunicação atribuída a Kardec, que eu não acho, é muito difícil que se deva a Kardec esse tipo de pergunta. Antônio Carlos, você tocou nesse ponto e a gente aproveita essa oportunidade para lembrar que hoje, ainda hoje, né, muitas pessoas nas casas espíritas não têm o cuidado do crivo de passar na peneira as mensagens dos mentores. É preciso, quantas mensagens foram para o lixo até que viesse uma mensagem que fosse autorizada, né, que fosse idônea realmente. Então, o 9-1 do Kardec, o pessoal até de vez em quando bota 99, né? É melhor negar 9 verdades, aceitar uma mentira. Exatamente. Aí o pessoal já apelou para 99, mas o pessoal está aceitando tudo. Tudo. Porque foi fulano, que foi ciclano. Tenham cuidado com as mensagens que recebem. Pelo teor da mensagem, pode estar com palavras muito bonitas, mas procurem ver a essência daquilo que vocês estão recebendo. E a gente observa que se a gente vai mais profundo, muita bobagem está escrita, muita coisa desnecessária, muita coisa repetitiva. Vamos ser mais cuidadosos antes de divulgarmos. É como a gente faz o alerta aí do WhatsApp, né, Antônio Carlos? Antes de passar alguma coisa adiante, veja se não é boato, porque tem tanta coisa que é boato que vão passando e passa para outro e passa. Não façam isso. Sejam mais criteriosos, mais cuidadosos, né? Mais investigativos até. Exato. Né? Que hoje em dia até que o investigar não é tão difícil.
A informação está lá, mas o pessoal gosta de replicar muito, né? Exatamente. Tem aquela ideia, eu acho que a gente vive uma máxima que até o Milor que falava, né? Que a verdade é uma mentira bem contada. Né? E a gente está vivendo um pouco disso, né? O pessoal vai pegando a coisa e vai replicando, achando que contando uma mentira diversas vezes vai torná-la em verdade. Só que a verdade é verdade, a mentira é mentira. O meu marido, quando brinca, ele fala, eu sou capaz de mentir para falar a verdade. Dá um nó na cabeça, não dá? É uma imprecisão da nossa sociedade devido também ao volume, ao acesso das informações que se tem. Mas é necessário ter cuidado, ter rigor. E isso, né? Kardec teve. Ele era muito... Quando lançou o Livro dos Espíritos, né? Quando ele foi convidado para começar, para observar, porque ele também fazia parte das mesas da pesquisa sobre hipnotismo, né? Então ele foi com muito cuidado, ele não foi com sede ao pote, ele foi com a capacidade e o cuidado de observação. E uma certa humildade em relação ao que se estuda, né? Não supor que ele já era homem feito, né? É só pensar, o Kardec é 1804, 57, então 53 anos. Ele 52 ia fazer 53. Com muitas obras já publicadas, né? Um homem todo, digamos assim, no auge da sua madureza, pensando que ele viveu 65 anos, então já está, digamos assim, no terço final da sua vida, no auge da sua experiência. Ele tinha todo o direito de botar as perninhas para o ar e dar uma descansada, porque foi um bom marido, foi um profissional dedicado, era um homem sério, compenetrado, mas não. Ele se dedica a isso de uma forma ímpar, apaixonada, e analisando, pode ser isso, pode ser aquilo. E em tão pouco tempo, né, Antônio Carlos, publicou toda a codificação, gente. Mas isso aí eu acho que esses trabalhos grandes, eles acontecem nessa tempestade, que eu acho que se for muito reflexivo e estudado, fica... que ele vai ficar num detalhe daqui ou dali... aí vai aquela enxurrada que o indivíduo vai produzindo. A gente tem um pouco isso da natureza humana, né? Pega e produz, aí também seca, né? Kardec trabalhou tanto que os amigos espíritas, nós estamos preocupados com a sua saúde, né? Aparece lá em Obras Póstumas. De tanto que eles estavam preocupados com ele, que você fica imaginando qual era o ritmo de trabalho dele. Exato. E quantas histórias gerou o conhecimento de O Livro dos Espíritos, né? A história daquele que leu no bonde, aquele que estava na ponte que ia se suicidar e que estava lá o Livro dos Espíritos para ele ler. Tem tantas histórias, e tem algumas coisas que são extremamente reveladoras, que eu penso o seguinte: o suicídio era tido como um ato de fraqueza moral, que devia ser evitado. Tinha toda a crítica religiosa ao suicida. Mas uma explicação lógica das consequências e também da discussão do processo obsessivo associado ao suicídio é a doutrina que descortina para o mundo e traz, olha, o indivíduo pode se suicidar porque está fazendo um processo obsessivo, está tendo uma falta de esperança, está tendo uma carência, não soube buscar ajuda, né? E hoje em dia, com outras causas, estamos aí vendo até os meios de comunicação agora estão falando, né? A gente recebe também informações pelo WhatsApp, a tal da brincadeira da baleia azul, né? Que e os jovens se suicidando por conta disso, daquilo. Então, vão surgindo coisas. E isso é uma questão de educação, de atenção dos pais, né, com os filhos, porque ele está na internet, não, ele está lá no quarto dele, a portinha fechada. Gente, observe seu filho. Eu nunca esqueço, eu coloquei no programa há anos atrás o caso de uma família na Inglaterra, que era um computador na sala para os 4 ou 5 filhos. Tinha horário programado para cada um, para que os pais soubessem o que eles estavam fazendo na internet. Era um cuidado muito grande. E isso é uma observação que os pais têm que fazer com os filhos. O mundo está trazendo toda sorte de informação, mas a informação ela é neutra, né? Ela é amoral. Então, conforme você pode buscar muita coisa, você... Tem um comentário, eu tenho a filha de 14 anos, ela fez um comentário que eu achei muito interessante. Ela diz que, apesar dela preferir o livro, né, ela ainda não transitou direito para os mundos digitais. Mas ela acha extremamente confortável ler no tablet porque ela aumenta a letra.
Que para ela ler a letra, mas ela sente a falta do papel e tudo. Você vê que são coisas que a gente vai ajustando, vai se ajustando, vai se adaptando. Eu uma vez morei fora do Rio e quando eu voltei, o oficial lá ele não acreditou, porque eu voltei com 80 livros, né? Aí ele achou que eu tinha alguma coisa na minha mala, e abri a mala e olhou, é só livro mesmo. Se eu quiser, é só livro mesmo. Aí um colega meu voltou recentemente. Esse menino é normal? Ele voltou com muito mais livro que eu, mas uma tabuleta eletrônica dessas, tudo ali guardado, né? Com muito mais livro do que os 80. Então a gente vive essa transição de valores, de cotidianos. A gente tem toda essa confusão dos adolescentes, que a gente pensa que o indivíduo era para estar no vigor da vida e está nesse processo de dificuldade, que a gente tem que lembrar que são espíritos imortais, com seus dramas, com seus conflitos, numa época difícil. E o livro dos Espíritos nos coloca num pé de igualdade muito interessante. Você imaginar. Eu vou tirar um paralelo. Meu pai nasceu em 28 e falava que até os 12 anos ele não podia almoçar na mesma mesa que o meu avô estivesse almoçando ou jantando. Olha que só. A criança não jantava com os adultos. Então ele sentava para jantar, as crianças tinham que ficar no quintal, tal, não podia. A minha mãe falava isso. Porque ele ficava ali almoçando sozinho. Aí veio o Kardec e falou assim, para com essa bobagem, é todo mundo igual, tá todo mundo no mesmo barco. Isso mesmo. Não tem superioridade de pai, mãe, somos irmãos, nos unem numa irmandade, e uma irmandade até às vezes mais complexa, porque diz que o indivíduo maluco que está cometendo as maiores barbáries do outro lado do nosso mundo é tão nosso irmão quanto o parente querido. Né? O Luther King que falava assim, Jesus disse, amai o vosso inimigo, ele não falou gostai do vosso inimigo. Exatamente. Né? Então, a doutrina é uma obra de amor e descortina. Eu acho que, de certa forma, essa execução do Consolador prometido, numa forma que o homem nem imaginava que viria, não vem num conjunto de mensagens, de um Messias trazendo mensagens, mas sim num conjunto de valores que devem se propagar e ser compreendidos pela sociedade como um todo. Exatamente, você tocou aí num ponto importante, né? Que é o almoço, por exemplo, em família. É uma alegria, né? O almoço, quando todos estão reunidos, né? Todos falaram agora da Páscoa, da Semana Santa, da Santa Ceia, Jesus comendo com todos ali. Então, é uma oportunidade que nós temos, seja só 2, 3, 4, mas estar junto, 10, antigamente as famílias eram bem grandes, né? É uma alegria que a gente tem naquele momento de estar em família. Hoje, com esse avanço, com toda essa correria do tempo, da vida, a gente já não vê tanto isso, né, Antônio Carlos? A gente tem que saber, a sociedade mudou muito em termos de... a informação, a mudança social trouxe alguns benefícios, mas trouxe algumas dificuldades. Viver em cidade grande é complicado, o trânsito às vezes beira o inacreditável, né? Nossa, mas hoje mesmo, para chegar aqui... às vezes é um sufoco, você não imagina. Foi difícil, né? Foi difícil. Distâncias curtas às vezes são levadas com distâncias quase que transatlânticas, tempos transatlânticos. A gente vai saindo cada vez mais cedo de casa, mas a coisa parece que complica em determinados dias e horários, não sei, né? Tem, e essa observação da mudança social também é uma coisa da gente entender que a gente está passando essa época meio de que desconstrução de valores, né? E aí naquela época, né, a gente pensa isso. Kardec, para se locomover para as pesquisas dele, de cá para lá, de lá para cá, o tempo para assentar, para escrever aquilo tudo, a correspondência que chegava para ele analisar. Gente, não é uma coisa simples, não. A gente tira pela gente, quando a gente precisa fazer determinadas pesquisas. Não, e tem algo também que a gente tem que levar em conta. Comunicações vindas de mais alto, da maior intelectualidade da espiritualidade, com um teor, e ele não parece que ficou muito afetado. Não. Eu ia passar assim, porra.
Não. Estão escrevendo para mim. Exato. Não, a gente quando escuta, né, na casa espírita a mensagem do mentor, diz, essa é para mim. Na verdade é para todos, né? Mas a carapuça sempre cabe pra gente, não é verdade? Ele parece não se afetar. Vamos analisar se está dizendo tal coisa. Por que você está dizendo tal coisa? E assim, é o que a gente não imagina, mas é mais ou menos como se viesse um Sócrates. Aí Sócrates vem discutir filosofia contigo, dá logo uma chave de galão. Tudo bem, mas por que você está dizendo isso aí? Qual é a sua prova? Do tipo, não tô nem aí. Se você é Sócrates, não somos todos iguais, então vai lá, me responde aqui, aí. Somos todos habitantes do planeta. Estamos todos nessa mesma embarcação chamada Terra. Todos. Não tem ninguém com privilégio, né? Mas isso, na época, se já é difícil isso hoje, pensa o seguinte, a gente, ainda mais no Brasil, o brasileiro adora, você sabe com quem você está falando. A gente adora isso. E ele simplesmente desconstrói isso do tipo, não interessa o nome, nome de espírito, não. E infelizmente ainda temos muitos irmãos que dão muita importância a isso, né? Eu acho que o nome é necessário quando você quer referenciar, para não ficar assim, espírito amigo da segunda-feira às 4 da tarde. Né? Aí você dá um nome e fica melhor, né? Exato. Né? Mas não precisa dar nome, sobrenome, CPF. Eu acho que, graças a Deus, até provem o contrário, na parte espiritual não tem pagamento de imposto de renda. Não. Então a gente não precisa de tanta identificação civil. Então que tenhamos esse cuidado, né, Antônio Carlos, de estarmos bem atentos ao que nós estamos recebendo. Aqui diz, saber valorizar a doutrina. Isso é um livro que tem que ser estudado, lido, relido. Eu só lembrar, eu já falei isso aqui outras vezes. Os amigos espirituais chegaram para o Divaldo e falaram, Divaldo, estuda o Livro dos Espíritos. Mas eu já li, estuda de novo. Aí passavam, Divaldo, estuda o Livro dos Espíritos. Mas eu já li, estuda de novo. Aí o Divaldo conta que eles só pararam de cobrar ele de estudar o Livro dos Espíritos depois dele ter lido o livro 20 vezes. Olha só. E a gente se acha, né, quando lê uma vezinha só, não é verdade? E muitas das vezes o pessoal lê salteado e tudo. É para ler, para estudar, deixar aquilo aberto, ficar pensando o que ele está querendo dizer. Os comentários do Kardec são, às vezes, fenomenais, são brilhantes. Então, queridos ouvintes, o nosso horário vai terminando, mas a gente precisa refletir sobre tudo isso, né? Nossa raça deve ser a raça humana, nossa nacionalidade deve ser a terra, nossa paternidade deve ser o Criador, nossos irmãos devem ser todos os homens do planeta. E eu quero muito agradecer ao nosso Antônio Carlos, que sempre vem do seu trabalho muito rápido para chegar e estar aqui conosco. E eu quero muito agradecer a você, Antônio Carlos, por estar sempre conosco uma vez por mês falando de personalidades e hoje sobre o Livro dos Espíritos. Então, para os cumprimentos finais e suas considerações finais, Antônio Carlos. Bem, eu que agradeço essa oportunidade, em particular poder falar do Kardec é sempre uma alegria, falar do Livro dos Espíritos é uma alegria dobrada, e que a gente viva a doutrina, que a gente tente seguir os ensinamentos, que a gente tente executá-la, porque ser espírita dentro da casa espírita, dentro da missão de trabalho é mais fácil, mas o difícil é ser espírita no dia a dia, quando o calo dói, quando você atravessa a rua e te esbarram, quando você está na confusão do trânsito. Essa avaliação, nós precisamos ser espíritas todos os dias da semana e todas as horas. Né? Saber que a gente tem uma obra inigualável, revolucionária em nossas mãos, que a gente faça bom proveito disso. Né? Porque caminhamos para um planeta de regeneração que só vai mudar quando nós nos mudarmos, que aí o planeta será de fato um planeta feliz. E que Jesus nos abençoe até o próximo mês. Faltou só uma frase. Não vou falar não. Não vou falar não, porque se vocês ainda não leram e não estudaram Kardec, eu já desisto, eu peço as contas. Né? Gente, olha, um grande abraço para todos. Muito obrigada pelo carinho da atenção, pessoal, amigos aí do Facebook, pessoal da Rádio Rio de Janeiro, muito obrigada e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Sempre, como disse o Antônio Carlos, leiam Kardec, estudem Kardec. A gente tem que introjetar esses ensinamentos e estarmos conscientes de que nós somos do planeta, não é? Somos irmãos diante de Deus. Então,
que a gente possa estar consciente de tudo isso, refletindo bastante com relação a tudo isso. Até o próximo encontro, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Educar para Crescer.